O grego Esopo, que viveu há muitos séculos atrás, mas que ainda hoje é conhecido graças às maravilhosas fábulas que escreveu, em certo momento da sua vida foi levado para Roma como escravo. E na casa onde o colocaram, ele deveria trabalhar como cozinheiro. Certo dia, o seu dono, o seu amo, o seu patrão, o chamou e recomendou que ele queria para aquele dia, na hora do almoço, o melhor prato que Esopo soubesse preparar. E assim foi feito. Na hora da refeição, ao destampar a terrina onde estava servido o alimento, o dono da casa percebeu que era um guisado de língua que efetivamente estava muito gostoso. Após o almoço, ele chamou novamente o cozinheiro e disse: bom, já que você preparou o melhor prato que conhecia, para o jantar eu quero que você me faça o pior prato que você conhece. Combinado. E assim, na hora do jantar, lá voltou Esopo novamente com a mesma terrina. E ao destampá-la, o dono da casa percebeu que se tratava do mesmo prato, o guisado de língua. E ele então questionou o escravo: mas como é possível? Eu lhe pedi o melhor prato, você me trouxe o ensopado de língua, e agora o pior é o mesmo prato? Como pode ser? Ao que Esopo, com a sua sabedoria e bom humor, respondeu: sim, porque a língua tanto pode ser o melhor prato como o pior. Veja, a nossa língua, ela pode ser tanto o melhor órgão do nosso corpo como o pior. Sim, insistiu Esopo, porque é com a língua que nós alfabetizamos as crianças, que nós orientamos os jovens. É com a língua que os grandes pregadores religiosos difundem as suas teorias éticas e morais, a sua espiritualidade. É com a língua que os sábios e filósofos ensinam a sua sabedoria, os seus conhecimentos profundos. É com a língua que nós consolamos os aflitos, acudimos as pessoas, orientamos aqueles que estão perdidos, mas é também com a língua que nós podemos destruir uma vida da pessoa. É com a língua que nós caluniamos, que nós difamamos as pessoas, que nós espalhamos o medo, a insegurança. Por isso a língua é tanto melhor como o pior prato. E é verdade, meus irmãos. Nós acho que nem sempre avaliamos o poder da nossa língua, o seu poder destrutivo e construtivo. O Espírito Emmanuel, por exemplo, através da psicografia de Chico Xavier, nos enviou vários textos maravilhosos tratando desse assunto. E eu gostaria de compartilhar com vocês um especial que me chamou bastante atenção pela sua simplicidade, pela sua profundidade, e que está neste livro belíssimo, que é Palavras de Vida Eterna, e a mensagem se intitula Na Esfera da Língua. E o Emmanuel ele desenvolveu esse texto inspirado numa frase do apóstolo Pedro, em que Pedro diz: quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreie a sua língua do mal. Vou repetir porque é muito forte. Quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreie a sua língua do mal. É uma mensagem bem curta, meus irmãos, então eu vou me permitir lê-la aos poucos e refletir sobre a mesma com vocês. Ele diz aqui, começando a sua reflexão: reflete no bem que esperas na palavra dos outros, para que a tua palavra não se converta em agente do mal. Então, é claro que nós temos a expectativa que os outros nos dirijam as melhores palavras, palavras de incentivo, de apoio, de compreensão, de tolerância. Bom, então, se nós queremos isso,
nós temos que ter a disciplina de refrear, de controlar a nossa língua, não a usando para uma fala negativa, destrutiva. Necessitando, aqui continua Emmanuel, necessitando desse ou daquele concurso, agradeces ao companheiro que te endossas as solicitações com apontamentos de simpatia. Aqui ele nos lembra da importância de sermos gratos, né? Porque estamos o tempo todo precisando uns dos outros. Todos nós precisamos uns dos outros. Veja, o próprio Jesus, o único espírito absolutamente puro que pisou este planeta Terra, ele não abriu mão do concurso alheio. E ele buscou isso. E veja que exemplos lindos, que imagens maravilhosas nós temos no estudo do Evangelho, quando Jesus, caminhando para o Gólgota, ele cai, não suportando o peso da cruz, e ele aceita de boa mente o concurso de Cirineu, desculpe, me falhou, o concurso de Cirineu. E mais adiante, ele, incomodado, suando sangue, ele se aproxima dele Verônica, que vem amorosamente enxugar o seu rosto do suor e do sangue que escorria abundante. Então, veja, todos nós, nos momentos difíceis, precisamos um dos outros. E quando socorridos, a nossa mínima obrigação é sermos reconhecidos e expressarmos a nossa gratidão e a nossa simpatia àqueles que nos alentam com as suas palavras, com seus gestos de estímulo. No instante do erro, quando muitos te malsinam a invigilância, assinalas feliz a frase de entendimento do irmão que te justifica ou desculpa. Aqui, novamente, é uma situação pela qual todos nós passamos. Todos erramos, todos temos os nossos momentos de invigilância. Ai, como é confortador quando nos flagramos em erro, perceber que alguém compreende a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, e esse alguém se aproxima e nos dá uma palavra de tolerância, de estímulo, de compreensão. Isso é importante também, né? De espírito desarvorado ante as provas que chegam em monte, na luta de cada dia, consideras por recurso do céu a indicação generosa daqueles que te induzem à paciência. Nesse intercâmbio de diálogos, sejamos também atentos e reconhecidos a todas aquelas pessoas que, quando não estamos bem, nos advertem, nos convidam a ter calma, a ter paciência. Isso é importante. E qual de nós não precisou, no momento da vida, de alguém que chegasse a dizer, calma, chega, basta, vai devagar, não é por aí. Aquela pessoa que dá uma sacudida e vai nos ajudar. É a força da palavra interceptando uma queda que poderia acontecer de nossa parte. De coração obrigado a atitudes constrangedoras, observas que a ansiedade se te alivia perante a referência confortadora dos que te ofertam apoio e compreensão. Aqui ele continua na mesma linha, né? Nos lembrando dos momentos pelos quais todos nós já passamos na vida, momentos de constrangimento, de sofrimento, de angústia, em que nós também novamente pudemos contar com uma palavra que chegou na hora certa e nos ajudou a nos mantermos de pé. Entre dificuldades amargas, diante da queixa ou da desesperação que te escapam da boca, bendizes o amparo de quantos te acalmam usando notas de tolerância. Porque vejam, tudo aqui é uma questão de controlar ou refrear, usando a palavra que Pedro usou, refrear a nossa língua. Então, é difícil para nós, na maioria das vezes, refrearmos a nossa língua quando estamos em desequilíbrio.
que sai mais espontaneamente de nossa boca é a queixa, é a revolta, não é? É o grito, é a lamentação. E aí, nessas horas, nós temos que ser gratos. Se na nossa vida surgir alguém que, com uma palavra firme e amorosa, vai nos ajudar a manter o equilíbrio. Sempre que estiveres a ponto de complicar os problemas ou azedar o ânimo de alguém através da palavra, lembra o auxílio verbal de que precisas por intermédio dos semelhantes. Então, veja, até aqui ele falou de momentos em que nós estávamos mal, nos desequilibrando, e alguém chegou com uma boa palavra e nos ajudou. E aí, nós também, quando alguém se desequilibra, qual vai ser a nossa reação? Qual vai ser o nosso tipo de discurso perante uma pessoa que não está bem, né? Então, nós queremos receber o auxílio verbal do outro. Então, é imperioso que também forneçamos esse auxílio verbal às pessoas que estejam desequilibradas. Não vamos, como ele diz aqui, azedar o ânimo das outras pessoas. E quantas vezes nós nos sentimos ofendidos e aí reagimos como aqueles dizem, eu não levo desaforo para casa, comigo tomou, levou, enfim, esse tipo de atitude imatura, né, de pessoas ainda muito infantis no domínio das suas emoções. Então, quando alguém nos destratar, de alguma forma nos ofender, qual vai ser a nossa reação? Vamos lembrar que logo ali atrás nós já nos desequilibramos também e fomos infelizes na forma de nos expressarmos. Então, quando alguém se expressar de uma forma infeliz, vamos ver. E aí? É a minha hora de estar equilibrado e ajudar essa pessoa, sobretudo com a minha tolerância. Se aspiramos a desfrutar os tesouros da vida e do tempo, apliquemos a regra áurea na esfera da nossa língua. É aqui, gente. É esse parágrafo que já estamos para encerrar a leitura da mensagem, que resume tudo. O que é a regra áurea? Fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Então, na esfera da língua, essa área que é tão delicada, tão importante, tão poderosa, nós temos que usar a regra áurea. Né? Então, vamos falar para os outros aquilo que queremos ouvir dos outros. E ele encerra dizendo assim, o nosso Emmanuel, insuflemos nos ouvidos alheios a tranquilidade. Olha que coisa linda. Insuflemos nos ouvidos alheios a tranquilidade que ambicionamos e falemos dos outros aquilo que desejamos que os outros falem de nós. É claro que nós esperamos que as pessoas falem bem de nós, né? Então vamos falar bem dos outros também. E vejam, meus amigos, essa questão da maledicência, do uso inadequado da fala, é muito grave. E tem muitas consequências, porque da mesma forma que uma palavra de bom ânimo, esclarecedora, pode evitar grandes malefícios, uma palavra errada na hora errada também é causadora de dramas e às vezes até de tragédias. Irmão X, no livro Estante da Vida, este livro belíssimo com várias histórias comoventes, ele nos traz um relato muito comovente. Ele descreve uma cena que se passa num ônibus em que duas amigas, né, a dona Dulce e a dona Cecília, estão conversando e elas não percebem que no banco de trás está sentada uma outra conhecida delas, uma vizinha, dona Lequinha, que está muito interessada na conversa e prestando atenção em tudo. E lá pela conversa, a dona Dulce diz para a dona Cecília, pois é, eu não posso viver sem ele. A minha vida sem ele não tem sentido. Eu sou extremamente apegada ao Dionísio. E então a dona Cecília diz, mas isso é um exagero. Não, isso não está certo, eu não posso concordar com isso. Olha, isso é coisa de casal sem filho. Ela falou, não, para mim não tem jeito e eu estou muito preocupada. Eu não vivo sem
o Dionísio, ele é tudo para mim. Ela falou, puxa, do jeito que você está falando, retrucou a amiga, parece até que você gosta mais do Dionísio do que do seu marido. Ela, não, eu não posso viver sem os dois. Dona Lequinha ficou escandalizada com esta conversa. E aí ela lembrou que, quando ela já estava no ônibus e que Dona Dulce entrou, ela estava parada no ponto do ônibus, conversando com um senhor de ótima aparência. E antes de subir no ônibus, o companheiro que estava ao lado dela disse assim, olha, fique tranquila, amanhã eu lhe dou notícia, eu vou lhe telefonar amanhã, vai dar tudo certo, vá tranquila e tal. E ela, então, o que concluiu? Meu Deus, Dona Dulce, com aquela cara de santa, está tendo um caso extraconjugal. Que absurdo. Chegando em casa, ao encontrar com o marido, contou para ele. Você não imagina o que eu fiquei sabendo. Dona Dulce está tendo um caso com um tal de Dionísio. E ela ainda teve o descaramento de dizer que não pode ficar sem um nem o outro. Ela quer os dois. E eu sou, mas não é possível, o marido retrucou. Não, eu ouvi a conversa, ela confessou isso para Dona Cecília, aquela nossa outra vizinha. O marido ficou muito indignado. Ele era colega de trabalho do marido da Dulce. Ele falou, não, isso não vai ficar assim. No dia seguinte, primeira coisa que ele fez ao chegar ao trabalho foi chamar o marido da Dulce e lhe contou tudo. O marido ficou transtornado. Mas ficou transtornado de tal forma que ele pediu ao chefe para dar uma saidinha, precisava resolver um problema, arrumou uma desculpa e foi para casa para conversar com a esposa. Mas quando ele chegou, a mulher estava conversando ao telefone e ele ouviu, sem que ela ouvisse, um trecho da conversa em que ela dizia, olha, então está combinado, às 3 horas, mas veja, meu marido não pode saber disso de jeito nenhum. Ele logo, imagina. Então ela estava marcando um encontro com o amante. Saiu dali desesperado, não voltou para o serviço, ficou andando pela cidade, a cabeça fervendo. E ele falou, bom, agora eu vou, sorrateiramente, às 3 horas eu volto para casa, porque eu vou pegar os dois em flagrantes, porque ela havia marcado um encontro com o outro, na própria casa deles. Aí, quando ele entrou já da sala, eles percebeu que havia um homem no quarto deles e ele estava conversando com a mulher. Ele olhou por uma fresta da porta e viu que o homem estava inclinado sobre a sua cama. E aquilo o deixou transtornado, ver aquela cena de um homem no seu quarto. Saiu dali e se enforcou num terreno baldio. No dia seguinte, e depois do enterro, a dona Lequinha, a fofoqueira de plantão, ficou sabendo que o Dionísio era o gato da Dulce. E que ela, como não tinha filhos, tratava aquele gato como se fosse uma criança. E o gato estava muito doente, daí a sua aflição, seu medo de perder o seu bichinho de estimação. E o homem com o qual ela estava conversando na hora de subir ao ônibus era o veterinário que a acompanhou até a porta da clínica, onde estava internado o bichinho, e tranquilizando-a. E aí, quando tudo se esclareceu, ela simplesmente comentou, mas também que homem precipitado, por que tinha que se matar logo por uma coisa dessa? Então, gente, vocês vejam que coisa curiosa, como um comentário, a gente escuta uma coisa e, de repente, já tira as conclusões. Essa história se intitula A Meada, e, de fato, ela trata dessa meada que é a fofoca, não é verdade? Bom, mas a fofoca, hoje, ela está em alta. Hoje nós temos um novo termo para falar desse fenômeno. São as fake news. As fake news, né, são essas notícias falsas. E que, no momento em que nós estamos vivendo, no meio de uma pandemia e com tantos problemas políticos ao redor do mundo, enfrentando uma crise econômica mundial,
esse momento ele propicia o surgimento de todo tipo de notícia. Entre elas, essas notícias falsas. Mas, meus irmãos, esse fenômeno não é novo, ele é antiquíssimo. Já no tempo de Jesus ele falava que haveria muitos falsos cristos e falsos profetas. Nos alertávamos, né, para que não acreditássemos em todos os espíritos, porque também os espíritos transmitem as suas fake news. Nós assistimos isso no movimento espírita. Quantas mensagens fantasiosas e mentirosas espalhadas por aí, não é verdade? Até há um tempo atrás, não se falava em fake news. Esse é o termo da moda. Se falava em boato. E o boato é a mesma coisa. Também é algo muito antigo, muito perigoso. Final da década de 80, foi publicado um livro muito interessante. Esse livro é resultado de um trabalho acadêmico muito criterioso, muito sério, realizado por um professor francês chamado Jean-Noël Ferrer. E o livro dele se intitula Boato, a mais antiga de todas as mídias. Nesse livro ele faz um estudo desse fenômeno social que é o boato, ou como hoje vocês chamariam de fake news. E que a preocupação com esse fenômeno, que sempre existiu, desde que o homem é homem, repito, mas segundo esse pesquisador, ele se acentuou e começou a chamar a atenção dos estudiosos a partir da Segunda Guerra Mundial, quando a onda de boatos era algo assim incrível, era chamado até de a quinta coluna, que eram as informações subterrâneas que circulavam, algumas até verdadeiras e outras não. E o boato, ele tem como uma das características ser de difícil controle, porque ele surge naturalmente, ninguém sabe de onde é que ele veio, é difícil de identificar quando começou um boato e normalmente as consequências são bem complicadas. Nesse livro, ele cita vários exemplos. Por exemplo, um desses exemplos me chamou a atenção pelas consequências que trouxe, foi um que se referia ao fato de a rede de lanchonetes McDonald's fabricar os seus hambúrgueres com carne de minhoca. Gente, essa notícia se espalhou e as vendas nas lanchonetes no mundo inteiro, onde existem McDonald's, caíram assustadoramente. Então, o que os especialistas recomendam quando há um boato é ignorar, porque senão há o efeito bumerangue. Quando a pessoa que é vítima do boato, ela, ao tentar trazer a verdade, se explicar, muita gente que nem tinha ouvido aquele boato vai ficar sabendo e vai ficar em dúvida. Então, às vezes é preferível não falar nada, ficar quieto e deixar aquele boato morrer sozinho, mas no caso, por exemplo, do McDonald's, eles tiveram que tomar uma medida, né? E fizeram um trabalho, tiveram que fazer uma campanha publicitária, inclusive provando que o quilo da minhoca era muito mais caro que o quilo da carne moída. Então não fazia sentido eles fabricarem os seus hambúrgueres, os seus sanduíches com carne de minhoca, né? Celebridades normalmente são vítimas de boatos ou de fake news, não é verdade? Há casos famosos, como por exemplo quando foi divulgada a morte do Paul McCartney, e foi difícil as pessoas acreditarem. Ele saiu numa capa de uma revista, numa reportagem, dizendo, olha, eu estou vivo. E muita gente não acreditou, dizendo que aquilo era um sósia, que não era ele. Na época em que surgiu a AIDS, deve estar lembrando, no final da década de 80, qualquer celebridade, qualquer pessoa de destaque no mundo social, político, econômico, artístico, que emagrecesse muito pronto, já estava com AIDS. E no livro ele relata um caso famoso de uma artista francesa, Isabelle Adjani, que por algum motivo de saúde ela emagreceu muito e aí foi noticiado que ela estava com AIDS. Isso a prejudicou porque deixaram de chamá-la para trabalhos, porque tinham medo da doença, achavam que ela já estava à beira da morte. E ela então foi a um programa de televisão acompanhada do médico e mostrando todos os exames, dizendo que ela não estava com AIDS. Mas vejam o quanto
o boato é prejudicial, o quanto a divulgação de notícias, cuja veracidade muitas das vezes a gente não sabe, não desconhece, porque isso pode trazer muito prejuízo para as pessoas. Então é por isso que Esopo falava do quanto a língua é poderosa, né? E Emmanuel percebe isso. Tanto é que ele tem várias mensagens sobre esse assunto, tá? Então, para encerrar, meus amigos, o nosso bate-papo e para assim que fique como uma reflexão para que nós controlemos, não é, o nosso hábito de falar sem pensar e de divulgar notícias das quais nós não temos certeza absoluta, ou mesmo se temos a certeza, são notícias que possam trazer prejuízo a alguém, então é preferível se calar. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que foi ditada na reunião mediúnica do grupo do qual eu participo, né? Foi alguns anos atrás, mas me lembrei dela agora porque ela é bem elucidativa. O espírito que editou intitulou seu texto de Veneno Invisível. Diz o espírito o seguinte: é curioso. Não sei se já perceberam que muitas referências jocosas às pessoas maledicentes fazem menção à morte. Quero morrer seu amigo, dizem uns. Outros comentam: fulano, quando morrer, vai precisar de 2 caixões, um para ele e outro para a língua. Talvez, ao repetirem tais frases, as pessoas intuam com acerto sobre a gravidade do problema da fofoca, que acarreta tantos dissabores às suas vítimas ao longo de uma vida e até depois da morte, como tem consequências desastrosas para quantos a utilizam como arma ou passatempo. Eu sempre fui faladeira, ela confessa, é uma mulher que ditou essa mensagem. Quando menina, era o arauto de todas as travessuras dos irmãos menores, primos e coleguinhas. Na juventude, fui adolescente inconveniente, sempre atenta aos deslizes dos colegas, vizinhos e professores, para divulgá-los a quem se interessasse. A maturidade não me trouxe o juízo e o bom senso que se esperam de quem tem responsabilidades de criar uma família e cuidar de uma casa. Não obstante os numerosos afazeres que me cabiam na governança do lar, desde as primeiras horas da manhã até o momento de me recolher ao leito, sempre achava tempo para inteirar-me do que se passava com conhecidos e estranhos. E não satisfeita de penetrar nos segredos alheios, sentia-me na obrigação de divulgá-los, como se ao repetir histórias tristes ou escandalosas, eu pudesse saborear as sensações vividas por outrem. A minha conduta, ainda que atraísse a companhia de criaturas semelhantes a mim, abutres da intimidade alheia, trouxe-me, por outro lado, muitos desafetos e criou ao meu redor, sem que disto eu então me desse conta, um anel de frieza por parte de pessoas ajuizadas que temiam ou desaprovavam minha atitude irresponsável e, com frequência, maldosa. Com a desencarnação, pude, por fim, perceber a extensão do meu comportamento equivocado. Pude, deste plano da vida, aquilatar os malefícios desse veneno invisível que, ao longo de 79 anos, eu espalhei em torno dos meus passos, deixando um rastro de antipatia, mal-estar e até mesmo revolta e indignação. Como fui tola, como fui imprevidente. Ah, meus amigos, se todos pudessem saber os efeitos nocivos da maledicência. Precisamos educar-nos e educar nossas crianças e jovens no exercício constante de se domar a língua. Esse chicote perigoso quando não controlado por uma mente lúcida e um coração amoroso. Tomo-me como exemplo,
pois em meu lar a curiosidade mórbida e os comentários desairosos a respeito da vida alheia faziam parte da conversação diária. Reconheço hoje, já despida da roupagem terrena, que é difícil vencer o vício da maledicência. Haja vista que há anos me encontro em processo de tratamento psicológico e labor terapêutico. Felizmente, a justiça divina é permeada pelo amor, de forma que, ao invés de castigos e cobranças, minha orientadora incumbiu-me da tarefa de todos os dias pesquisar entre pessoas do núcleo onde resido um caso nobre e elevado, um exemplo edificante. Assim, de posse desse relato, devo diariamente escrever uma composição, narrando uma bela história. Meus médicos e terapeutas espirituais diagnosticaram que apresento interesse acentuado pelos seres humanos, meus irmãos. Afirmaram que esse interesse é genuíno e pode ser benéfico. Resta-me canalizá-lo de forma generosa e útil. As redações são um treinamento para meus olhos e ouvidos enxergarem e ouvirem o lado bom das coisas e das pessoas. Mais tarde, numa segunda etapa, deverei identificar atividades e até uma profissão para a próxima encarnação em que eu utilize meu interesse e curiosidade pela vida alheia como um instrumento de bem-estar para os outros e de progresso para mim. Como Deus é bom. Esta é hoje uma das minhas frases favoritas. Como Ele é bom e misericordioso na sua justiça.